Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre regra de 3 simples. A regra de 3 simples, ela é utilizada na resolução de situações e problemas. Esses problemas, eles envolvem grandezas proporcionais. No nosso caso aqui, nós teremos duas grandezas. Cada grandeza apresenta 2 valores, então nós teremos 4 valores. Desses 4 valores, 3 o problema nos mostra, então 3 são conhecidos e 1 é desconhecido. Este valor desconhecido nós vamos encontrar aplicando a regra de 3 simples. Uma dica: toda vez que nós temos uma situação problema, é muito importante que você leia esta situação problema para observar quais são os dados que este problema fornece e o que ele está perguntando. No nosso caso, nós vamos trabalhar a regra de 3 simples, então nós temos que observar as 2 grandezas que ele oferece e quais são os 3 valores conhecidos e qual é o valor desconhecido, que é o que o problema está perguntando. Então vejamos este primeiro exemplo. Em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. Quantas peças ela produzirá em 8 horas? Bom, logo no começo nós já podemos observar a primeira grandeza, em 5 horas. Primeira grandeza, tempo. Uma máquina produz 120 peças. Segunda grandeza, quantidade de peças. Quantas peças, ó, o valor desconhecido, quantas peças ela produzirá em 8 horas? Então nós vamos agora pegar esses dados e montar uma tabela. Nesta tabela, nós vamos colocar as 2 grandezas que o problema nos mostra. Então, é tempo e quantidade de peças. Montando a tabela. E dentro dessa tabela, nós vamos colocar o que o problema oferece. Em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. Então, em 5 horas, a máquina produz 120 peças. Quantas peças ela produzirá em 8 horas? Então, em 8 horas, quantas peças ela vai produzir? Se é este valor que nós vamos encontrar, nós vamos chamá-lo de X. Vamos observar uma coisa. Em 5 horas, produz 120 peças. Em 8 horas, a máquina vai produzir mais peças. Então, quando as 2 grandezas aumentam, nós temos uma grandeza diretamente proporcional, porque as 2 irão aumentar, assim como se as 2 estivessem diminuindo também. Então, quando as 2 aumentam ao mesmo tempo ou diminuem ao mesmo tempo, nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Nesse caso, as 2 vão aumentar. E agora nós vamos montar a nossa proporção. Então, 5 está para 8, assim como 120 está para X. E agora, para nós encontrarmos este valor de X, nós vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções, que é a multiplicação em cruz. Então, nós vamos fazer 5 vezes X, que é igual a 8 vezes 120. 5 vezes X, 5x, que é igual a 8 vezes 120. Se você não sabe fazer mentalmente, que dá 960, faz lá no rascunho. 120 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. 960. 5x é 960 e x sozinho? X vai ser igual a 960 dividido por 5. Se você também não consegue fazer mentalmente, faz lá no rascunho, que dá no caso 192. Mas vamos lá. 960 dividido por 5.
9 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para 9 restam 4. Deixo 6. 46 dividido por 5. 9. 9 vezes 5, 45. Para 46 restam 1. Desce o 0. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Então, no caso, nosso valor de x vai ser igual a 192 peças, ou seja, em 8 horas, esta máquina produzirá 192 peças, colocando a resposta em 8 horas, produzirá 192 peças. Então, observem, conforme o tempo aumenta, a quantidade de peças também irá aumentar neste caso. Segundo exemplo. Vamos ler este segundo exemplo para observar quais são as duas grandezas que ele nos traz. Com velocidade média de 80 km por hora, fiz uma viagem em 6 horas. Se a velocidade fosse de 60 km por hora, em quanto tempo eu faria essa viagem? Bom, já observamos as duas grandezas. A primeira, com velocidade média. Então, a primeira grandeza, velocidade. Fiz uma viagem em 6 horas. Olha a segunda grandeza, tempo. Se a velocidade fosse de 60 km por hora, em quanto tempo eu faria essa viagem? Então, olha o que nós temos que descobrir aqui. Em quanto tempo eu faria essa viagem se a velocidade fosse de 60 km por hora? Então, vamos montar a nossa tabela com os dados que o problema nos oferece. Com velocidade média de 80 km por hora, fiz uma viagem em 6 horas. Se a velocidade fosse de 60 km por hora, em quanto tempo eu faria essa viagem? X, porque eu não sei em quanto tempo seria. Mas vamos observar o seguinte. 80 km por hora, com uma velocidade de 80 km por hora, no caso eu fiz uma viagem de 6 horas. Se a velocidade for menor, 60 km por hora, eu vou demorar mais tempo para chegar. Então, com uma velocidade maior, eu demoro menos tempo, 6 horas. Com uma velocidade menor, eu vou demorar mais tempo. Nesse caso, nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Montando as proporções aqui, 80 está para 60, assim como 6 está para x. Porém, se é uma grandeza inversamente proporcional, por quê? Quando a velocidade vai diminuir, o meu tempo vai aumentar. Então, para eu descobrir esse valor de x, que é o valor desconhecido, nós vamos ter que inverter esta grandeza. Então, como que vai ficar? 80 está para 60, assim como x está para 6. E por que eu fiz esta mudança? Por que eu inverti esses valores? Porque se trata de uma grandeza inversamente proporcional. E para você descobrir este valor desconhecido, você tem que fazer essa troca, você vai inverter. E agora, para encontrar este valor de x, nós vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções, que é a multiplicação em cruz. 60 vezes x, 60x, que é igual a 80 vezes 6. 60 vezes x, 60x, que é igual a 80 vezes 6, 480. Se você não sabe fazer mentalmente o cálculo, faz lá no rascunho. Para achar o valor de x, eu isolo x, que vai ser igual a 480 dividido por 60. Então, x vai ser igual a 480 dividido por 60, 8. Se você também não sabe fazer esta divisão, faz lá no rascunho. 480 dividido por 60 igual a 8. Bom,
Se em 80 km por hora eu demorei 6 horas para chegar ao destino, com a velocidade de 60 km por hora, quanto tempo eu vou fazer essa viagem? Em 8 horas. Então observe, conforme a velocidade diminui, o nosso tempo vai aumentar. Então qual vai ser a minha resposta? Em quanto tempo eu faria essa viagem? Faria essa viagem em 8 horas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido os exemplos de regra de 3. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que você sabe que está com dificuldade neste conteúdo. Muito obrigada! Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida!